Então, hoje, nós vamos falar o porquê nós podemos confiar nas Escrituras. E eu estudei bastante essa semana, procurei bastante coisa para trazer para vocês, de pessoas que são capacitadas para falar nisso, para falar a respeito disso, pessoas que estudam, o nosso passado, estudam todas as civilizações que existiram aqui na Terra. Tem um pastor que ele fez diversas faculdades para falar sobre esse assunto, e ele me ajudou muito a compartilhar isso que eu vou compartilhar com vocês. Amém? Então, vamos me acompanhando, vamos comigo, tá? Tudo bem? Então, antes da gente entrar, eu queria esclarecer duas coisas, que são, muito importantes, antes da gente entrar nessa jornada aí, de o porquê nós podemos confiar na Bíblia. E a primeira coisa é que a Bíblia e a fé, elas caminham juntas. Não tem como nós provarmos a totalidade da Bíblia, tudo que está escrito nela, sem a fé. Nós temos muitos documentos, manuscritos, que comprovam a existência de Cristo, da civilização, dos cristãos. Mas sem a fé, nós não conseguimos provar tudo o que a Bíblia nos diz. Amém? Então, a primeira coisa, antes de qualquer estudo que a gente vai falar aqui nessa noite, é isso que tem que ficar cravado na nossa cabeça. Nós precisamos crer. Amém? Se a gente não crê, como nós vamos provar que Jesus nasceu de uma virgem? A ciência não consegue provar isso. A ciência não consegue provar que Maria gerou virgem. Isso é uma das coisas que a ciência não pode provar. Então, nós precisamos crer. É um princípio, o começo da vida de Cristo. Nós já precisamos agir com a nossa fé. Então, guarde isso na sua cabeça. A Bíblia e a fé, elas caminham juntas. Segunda coisa, que é uma das coisas mais sensacionais que tem. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas. Tudo isso que a gente lê, todos esses livros, mais ou menos 40 homens escreveram esse livro. E é engraçado que a gente vê uma harmonia entre os livros, A gente vê lá no Antigo Testamento falando de coisa do Novo Testamento, falando de um Messias que viria lá muitos anos antes de Jesus. Então, é um agir do Espírito Santo de Deus. Quando eu estava escrevendo, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Eu não sei se eu já contei para vocês a história de quando a Letícia perdeu a unha. Mas eu não vou contar. Se eu não contei, eu não vou contar. Vou guardar para uma próxima oportunidade. Mas se eu tivesse que recontar ela hoje, só estava eu e ela, lá no lugar onde ela perdeu a unha. Se eu tivesse que recontar essa história, com certeza eu perderia detalhes. Eu não me lembro mais exatamente de como foi quando eu contei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. Se eu tivesse que recontar, com certeza, coisas que foram importantes, que fizeram ser muito engraçado aquele momento, que a gente chorou de rir, Ela chorava e eu ria, Que foi, esplêndido. Eu não conseguiria contar para vocês como exatamente foi. Por quê? A nossa cabeça vai se perdendo, a gente vai esquecendo alguns detalhes, a gente vai esquecendo algumas coisas. E eu acho incrível como esses 40 homens conseguiram escrever essa história perfeita. Não tem como nós não falarmos que tem o agir do Espírito Santo. Vocês conseguem entender a preciosidade disso? Como eles, em tempos diferentes, porque cada um viveu em um ano específico, como eles conseguiram trazer harmonia para essa história sem escreverem juntos. Então, esses dois pontos que eu queria, antes da gente entrar aí no na nossa mensagem, que eu queria trazer para vocês. A fé e a Bíblia precisam caminhar juntas, e o agir do Espírito Santo de Deus enquanto eles escreveram a Bíblia. Bom, vamos lá. Então, antes da gente entrar na mensagem, eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. Vou falar ela em 3 partes. Não quero deixar muito chato, tá? Porque eu sei que às vezes a gente vai ver alguma coisa que é muito metódico, não é isso que eu quero, também? Então, vocês vão aí, vão falando comigo, me ajudem aí. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre arqueologia. Para quem não sabe, a arqueologia é o estudo do passado. A arqueologia estuda as civilizações, as coisas que aconteceram antes de nós.
né? Tem pessoas que dedicam a sua vida para buscar as coisas que já aconteceram. Então, isso que é arqueologia, esse é o primeiro ponto que nós vamos falar aqui nessa noite. E eu separei 2 homens para a gente conversar, que são homens que a gente já ouviu falar na escola, né? Eu não vou me lembrar muito bem, mas eu sei que eu já ouvi falar deles, porque quando eu li, eu falei, nossa, eu conheço esse cara. Eu já ouvi falar dele em algum lugar, acho que foi na escola. Né? Então, são homens que nós aprendemos sobre eles, mas tem algumas coisas que não nos contaram lá na escola. Então, eu separei esses 2 homens. O primeiro, Alexandre o Grande. Acho que todo mundo já ouviu falar dele. Um conquistador, um homem que era temido, porque a terra que ele ia, ele conquistava. Então, nós aprendemos muito sobre ele na escola. E uma coisa que é engraçada na arqueologia é que nós não temos nenhum documento contemporâneo que comprove a existência de Alexandre o Grande na Índia. Que é o último lugar que ele passou, que ele morreu. Não tem um manuscrito, não tem uma pedra, não tem nada que comprove que aquele homem esteve ali. E nós aprendemos isso na escola, não é? E eu não estou aqui falando para vocês que ele não existiu, pelo amor de Deus. É justamente ao contrário, estou falando que nós cremos que ele existiu, mesmo com falta de provas. Mesmo sem conseguir provar que em algum dos lugares que ele passou, um deles não existe. Ninguém o viu. Um homem que marcou tanto aquela época, que as pessoas tinham medo dele. Ele passou por um lugar e não deixou nada. Um lugar que foi um dos últimos que ele passou, onde ele morreu, não tem nada dele lá. E nós cremos que ele existe. Os professores ensinam para nós que ele existe, quantas coisas ele fez. Outro ponto. Antes da gente partir para o outro homem. É engraçado que a primeira biografia de Alexandre o Grande foi escrita mais ou menos 300 anos depois da morte dele. 300 anos depois que ele morreu. A primeira biografia. Com certeza essa pessoa que escreveu também não conheceu ele. Escreveu de ouvir falar. Alexandre o Grande, tal, os dados, papapá, papapá. E nós cremos que ele existe. Tem uns buraquinhos aí, mas ele existiu. Não existiu? Nós aprendemos que sim. Próximo homem. Esse também nós aprendemos na escola. Filosofia. Sócrates. Todo mundo já ouviu falar de Sócrates. Nós aprendemos na escola. Chato, desculpa quem gosta de filosofia. Mas eu particularmente não gosto. Nossa, no ensino médio eu lutava para tirar 6, para tirar 5. O meu professor, ele era bem novo e ele era bem chato, porque às vezes quando o professor ele é um pouco mais de idade, a gente acha que consegue engambelar, né? A gente acha que consegue fazer uma coisinha ou outra para tirar uma nota. Mas ele era, assim, pouca coisa mais velho que a gente, então ele era muito espertinho. Não dava para engambelar ele. Ele era chato, o nome dele era Rafael, não esqueço. Se eu ver ele na rua, eu sei que ele é. Então, eu sofri para tirar nota com aquele professor. E Sócrates, vou beber água, gente, peraí. Nós também não temos provas contemporâneas na arqueologia, que são manuscritos, pedras, essas coisas antigas, que comprovam a existência dele. Eu procurei, dei uma olhada no Wikipédia, e é engraçado que o Wikipédia conta que a história de Sócrates foi descrita por 3 homens. Platão, Aristófanes e Xenofonte, não sei se é assim que fala. Mas tudo que nós sabemos de Sócrates foram esses 3 homens que contaram para a gente. Não tem nada na arqueologia que comprove a existência dele. E nós cremos que ele existe. Se eu não me engano, é aquele homem que fala, sei que nada sei. Marcante. Sei que nada sei. Nós falamos isso aí até hoje. Sei que nada sei. Mas nós também não temos prova dele na arqueologia. E o que eu quero com tudo isso? Não quero falar que eles não existiram. Longe de mim. Eu quero dizer que nós cremos que eles existem. Por causa das coisas que as pessoas falam. Porque tem livros de história, livros de filosofia, que contam que esses homens existiram.
E por que quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que Cristo não existiu? Por quê? Nós temos mais provas de Jesus Cristo na arqueologia do que desses dois homens juntos. O pastor que eu estava vendo, ele disse que ele tem mais de 5.300 cópias do Novo Testamento. De coisas manuscritos que foram escritos naquela época pelos cristãos, pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo. Mas essas coisas ninguém conta para a gente. Conta que, não existe Deus nenhum, imagina, loucura, foi o Big Bang lá que, enfim, vocês conhecem tudo isso. É muito mais fácil as pessoas falarem que o Evangelho não existe, que a história de Cristo não existe, sendo que nós temos muito mais provas do que certas pessoas que influenciaram a escola. Nós aprendemos muito desses homens e outros que ele falou, não quis trazer aqui, porque eu fiquei com medo de falar alguma besteira, de não ter decorado tudo o suficiente para poder trazer aqui para vocês. Mas outros homens que influenciaram, que nós aprendemos deles na escola, que aprendemos deles nas faculdades, os professores ensinam sobre esses homens na faculdade, e nós não temos tantas provas da existência deles assim. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês. A gente acredita em pessoas que têm menos provas do que em Jesus. Então, está tudo bem. Não tem problema. Como eu contei para vocês, uma memória minha, que foi muito legal, que foi a Letícia perdendo a unha, com todo respeito, né, Lê? Você sabe que eu te amo. Mas é que, gente, ela deu um show. Enfim, deixa para outro dia. Eu já me esqueci. As coisas, quanto mais tempo a gente demora para ir contando as coisas, não sei se vocês vão concordar comigo, presta atenção. Quanto mais tempo a gente fica sem contar uma história, mais detalhes a gente perde, não é? Porque a memória vai se esquecendo. A gente vai se esquecendo dos pontos importantes, das partes que foram engraçadas, das coisas que foram legais. Então, pensa, uma biografia depois de 300 anos que o cara viveu, como que o homem ia lembrar de tudo, Deus? Com certeza, alguma coisa ali ele acrescentou, ele, né, colocou o que ele achava para poder completar a história, enfim. A outra parte que eu quero entrar nessa mensagem é a respeito da Bíblia. Primeiro foi a arqueologia. Compartilhei com vocês um pouco dos homens que nós aprendemos e que existem falta de provas da existência deles. E agora, a segunda parte da mensagem é a Bíblia. Pesquisando, eu descobri que a Bíblia ela tem 99% de comprovação dos seus escritos. Esse 1% que não pode ser provado são erros de tradução. Porque a Bíblia foi traduzida em todas as línguas, né? Muitas traduções. E tem NA, NVT, NVI, ARA, enfim, várias traduções. E em meio, os copistas, as pessoas que copiavam a Bíblia, é interessante, gente, isso eu achei demais. As pessoas que copiavam a Bíblia, que traduziam a Bíblia, geralmente eram pessoas analfabetas. Eram pessoas que não sabiam que aquilo que ela estava escrevendo, o que significava. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente tem costume de querer transformar as coisas. Então, a frase está bonitinha lá. Você só tem que copiar aquela frase. Você vai falar, essa palavra aqui não ficou legal. Acho que essa outra palavra, ela se encaixa melhor. E era só trocar a palavra. Só que isso você troca o contexto. Então, as pessoas que copiavam o Novo Testamento naquela época eram pessoas analfabetas, que não sabiam o que aquilo significava. Justamente para quê? Para manter a originalidade do que os discípulos escreveram. Para nada ser acrescentado, nada ser tirado do que aquilo que os apóstolos escreveram sobre Jesus. Legal, não é? Eu achei muito interessante isso, porque eu realmente... O Rick, quando ele vai postar alguma coisa no Instagram, uma legenda, ele me manda a legenda. Ele fala assim, dá uma olhada aí. Vê se eu escrevi alguma palavra errada, ou se tem alguma coisa que não tem sentido. Eu leio o texto e mando para ele com algumas correções, que na minha opinião ficaria melhor se fosse escrito desse jeito. E na verdade está escrito a mesma coisa, só que com uma palavra às vezes um pouquinho mais bonita, alguma coisa que faz junção um pouco melhor.
Então, era justamente esse tipo de coisa que as pessoas da época de Jesus estavam precavendo. Alguém que pudesse distorcer ou trocar, distorcer não, acho que é a palavra errada, trocar a palavra por uma outra e alterar o contexto do texto. Eu achei isso muito interessante. Porque não tem como as pessoas terem trocado as palavras, trocado o contexto do que a Bíblia foi escrita. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou até abrir aqui um texto, que é muito falado por aí. Se você quiser abrir comigo, pode abrir. Mateus 20, 29. Dizem que a Bíblia tem contradições, por causa desse detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas não é uma contradição. Vamos ver. Mateus 20, 29, e depois a gente vai abrir Marcos 10, 46. Nós vamos falar sobre os cegos de Jericó. Então, vamos lá, Mateus 20, 29. Vamos ler rapidinho. Ora. Eita, peraí. Calma aí que eu estou em Lucas. Ops, pera. Vinte e nove. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão a acompanhava. E eis que 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. Quantos cegos eram? 2. Vamos lá ler em Marcos. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saíra de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Quantos cegos estavam assentados à beira do caminho nesse texto? O Bartimeu. Aí as pessoas lendo a Bíblia, elas falam, uma contradição? Mateus falou que eram 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho. Já Marcos disse para a gente que é um cego que estava sentado à beira do caminho. As pessoas contam isso como uma contradição, quando não. Pensa, Mateus estava lá. Ele passou, Jesus estava lá na frente. Passou, viu 2 cegos. Tem 2 cegos ali. Ele nem conta direito qual foi o cego que foi curado. Tinha 2 cegos ali. Os 2 cegos foram curados. Tinha os 2 cegos ali. Já Marcos quer especificar. Quer colocar qual era o cego. É uma questão de explicação. Tem pessoas que são mais minuciosas. Um detalhe, quem já recebeu um áudio do Rick aqui, sabe que o áudio ele tem 10 minutos. Mas 7 ele passa falando a mesma coisa. Ele é redundante. Ele quer explicar a mesma coisa, né, meu amor? Para ficar assim, nos mínimos detalhes. Quem assistiu Zorra Total lembra desse cara? Nos mínimos detalhes. Então, mas tem pessoas que gostam de ser bem explicativas. Elas gostam de mostrar todos os detalhes. Tem pessoas que não. Não, tinha um cego lá, era Bartimeu, Jesus foi lá e curou ele, amém. O outro não. Havia 2 cegos à beira do caminho, eles estavam lá sentados, aí chegou Jesus neles e curou. Amém? Então, não é uma contradição. É simplesmente a personalidade do escritor. Marcos não quis relatar, não achou importante relatar os 2 cegos. Mateus achou importante. Amém? Né? A gente pode seguir, não é uma contradição. Apenas a identidade do escritor. Um achou melhor colocar 1, o outro achou melhor colocar 2. Não está alterando o contexto da história, não é uma contradição. E antes da gente seguir para esse último ponto da Bíblia, para ir para o próximo tópico, na verdade, eu queria ler algo que eu achei muito legal. De um homem que não era cristão. Eu não sei se eu já ouvi, eu acho que já ouvi falar dele, mas eu não sei aonde, porque eu vi o nome dele e falei, nossa, mas eu já ouvi falar desse homem. Mas eu não sei se foi na escola. O nome dele é Flávio Josefo. Não sei se vocês conhecem ele, mas o nome dele me era conhecido, assim, tipo, meio familiar. E Flávio Josefo, ele era um historiador judeu do 1º século. Ele puxava ali meio para o lado dos romanos. Ele viu a destruição de Jerusalém nos anos 66 a 70. Ele estava ali, presenciou. E escreveu 2 tratados importantes. Primeiro, as guerras judaicas. E a segunda, história dos judeus. E nesse tratado da história dos judeus, ele citou Jesus. Olha que lindo. Ele não era cristão, tá? Então, olha que lindo.
Nesse tempo, havia Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis, milagres. Um professor, tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus, como entre os gregos. Esse homem não tinha por que citar Jesus no tratado dele. Ele não era cristão. Mas ele citou porque havia um homem. Ele era Jesus, ele marcou o seu tempo. Fez coisas admiráveis que nenhum outro homem poderia fazer. E levantou uma grande multidão de seguidores, tanto judeus como gregos. Demais, né? Gente, eu estava lendo e eu chorava. Porque eu falava como que às vezes por pouco a gente duvida, a gente acha que não, acha que, sei lá, é a história da carochinha. E se a gente pegar um pouco para estudar, para se dedicar, fora da Bíblia, você viu que a gente só leu 2 textos, e ainda para explicar uma contradição. A gente digitar lá no YouTube, para descobrir a história da Bíblia. Essa parte de estudo, da arqueologia, que estuda as coisas antepassadas do passado, nós vamos descobrir que essa história é real. Por que não dá para se explicar algumas coisas? Porque é Deus que fez. Deus é maior do que tudo, não dá para explicar Deus. Deus é maior do que a nossa mente, do que tudo que a gente pode pensar. O homem não vai conseguir explicar. Então, as coisas que aconteceram na Terra, o homem consegue descobrir. E estão descobrindo. Cada vez mais descobrem coisas de Jesus. Coisas dos discípulos, pessoas que seguiam um homem chamado Jesus. Indo para o último ponto, eu não quero demorar muito, porque nós temos a Santa Ceia. E o terceiro ponto que eu escolhi, eu coloquei como espiritual. Que é a parte que a gente vai falar mais sobre o que nós sentimos quando lemos a Bíblia, fugindo dos estudos. Essa semana a gente entrou em Mateus, né? No nosso plano de leitura. E eu mandei para vocês um videozinho. Gente, eu gosto muito. A Lê até me colocou para fazer os videozinhos do Novo Testamento, porque eu amo mesmo. Eu amo ver a diferença entre eles. Eu amo ver como Jesus não precisa que todo mundo seja igualzinho, com a mesma roupa, com a mesma cor de cabelo. Jesus age na diferença. A gente não precisa ser tudo igual. Não precisa ser todo mundo igual o Rick, todo mundo igual a mim, igual a pastor, igual o Luizinho, ou igual o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, igual o Douglas Gonçalves, a Val Gonçalves. Eu tenho que ser eu mesmo, você tem que ser você mesmo, e Cristo vai se manifestar através de nós. E aqui, nesses 4 evangelhos que nós temos, é interessante porque algumas pessoas dizem, nossa, mas por que nós temos 4 que falam a mesma coisa? Porque se você ler, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles falam a mesma coisa. Está na mesma ordem cronológica, inclusive. Começa ali por nascimento de Jesus, depois a escolha dos 12, depois alguns milagres, depois ali aquela, como é que chama que a gente fez o estudo? Sermão do Monte, depois Jesus começa a falar da morte dele, depois Jesus morre, depois Jesus ressuscita e amém. É isso que está se passando nos evangelhos, é basicamente isso, resumido. E por que nós temos todos iguais? Qual que é o sentido? E eu compartilhei com vocês que Mateus ele é escrito para os judeus. Mateus escreveu essa carta para alcançar os judeus, para mostrar para os judeus que Jesus era o rei dos judeus. Que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam. Jesus era aquele homem que eles estavam esperando. Então, todo o livro de Mateus, ele passa tentando mostrar para os judeus que Jesus era o rei dos judeus. Ele começa com a genealogia, ele mostra para os judeus que Jesus veio de Adão, veio de Davi, que Jesus era judeu. Ele era o rei dos judeus. Já Marcos, ele escreve para os romanos. Ele queria mostrar para os romanos que Jesus era servo, mas ele era muito poderoso. Então, se a gente lê Marcos, é o que mais relata milagres de Jesus.
Já Mateus, ele relata os milagres, mas ele cita muito como foi dito aos profetas de antigamente, como os profetas falaram antigamente. Você lê Mateus, você vai ver, no começo ali do nascimento de Jesus, quando os magos vão lá levar os presentes para Jesus, ele já cita os antigos, os profetas antigos. Porque ele quer provar que Jesus é judeu. Já Marcos quer provar que Jesus é romano. Que Jesus veio para os romanos também. Que Jesus era servo, que Jesus era poderoso. Já Lucas, ele fala com os gregos. A genealogia ali de Lucas, ele leva Jesus até Adão. Até o primeiro homem, para mostrar que Jesus era um homem perfeito. E João, que é o mais diferente de todos? João é uma loucura, não está na ordem cronológica. João cita apenas alguns milagres de Jesus, mas ele queria mostrar que Jesus era Deus. E é interessante que eu vi também um pastor falando, que eu achei muito legal, eu cravei no meu coração. Que Mateus começa com uma genealogia, porque o rei precisava, para os judeus, o rei precisava ser um judeu. Por que Marcos não começa com uma genealogia? Porque servo não tem genealogia. Naquela época, quando os reis compravam um servo, eles não queriam saber de onde o servo vinha. Servo é servo. Não precisa saber de onde ele vem. Ninguém, quando ia comprar um servo, queria ver a linhagem dele, de onde ele vinha. Não era importante. Ele era um simples servo. Já Lucas falou da genealogia para mostrar que Jesus era homem. Que Jesus veio de Adão. Ele era homem. E por que João não tem genealogia? Porque Jesus era Deus. Deus é o começo. Deus não precisa de uma genealogia. Deus veio antes de tudo. Legal, né? Amém? Vocês estão me ouvindo? Espero que vocês estejam achando legal, porque eu achei muito legal. Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Por que Jesus fez com que eles escrevessem assim, os 3 iguais, o quarto ali, mas cada um para um povo diferente. Jesus era inteligente, estratégico. Jesus queria que as pessoas o conhecessem através da sua linguagem, da sua cultura. Pensa se um judeu fosse ler uma carta que era para um romano. Ele ia, tipo assim, quê? Ele não ia entender muita coisa, não ia gostar de muita coisa. Se um grego ler uma carta que era para um judeu, ele ia ficar, meu Deus, Deus não me ama. Deus só ama os judeus. Deus não ama os gregos. Jesus foi inteligente, cara. Jesus pediu para que eles escrevessem para que todos fossem alcançados. Todos os povos pudessem ler a Bíblia na sua linguagem, na sua cultura. E as pessoas pudessem encontrar Jesus, reconhecer que ele era o Filho de Deus. Interessante, né? Hoje a gente não pensa assim. Às vezes a gente escreve uma carta e quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender. Numa próxima a gente explica. Mas não. Jesus escreveu cada uma para o seu povo, para que eles pudessem entender quem Jesus era. Magnífico, estratégico. Pensou nisso, pensou em alcançar todos os povos. Muito legal. Outro ponto que eu achei interessante, que eu fiquei pensando muito sobre isso. Se a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, por que a Bíblia mostra os homens que escreveram errando? A gente vê lá Davi. Eu matei não sei quem, matei todo mundo. Adulterei. Ele rasga as vestes lá e fala, Senhor, eu pequei, eu fiz isso. A gente vê Moisés lá, Deus pediu para ele, toca na pedra que vai sair água. Ele mete a porrada na pedra. Ele te bicuda. E não entra na terra prometida por causa disso. Porque ficou doido ali. Mas por que a Bíblia, sendo perfeita, ela mostra os erros? Ela mostra o defeito. Eu lembrei até da história da Cinderela, porque eu amo a Cinderela. E é engraçado que quando ela vai para o baile escondido, a pessoa que está narrando o textinho lá, a Disney, ela não conta que Cinderela desobedeceu a sua madrasta, saiu escondida,
foi para uma festa, voltou escondida e fingiu plenitude. Desobediente a princesa. A história que é para ser felizes para sempre, que é para ser perfeita, não conta os erros. A gente sabe que a Cinderela desobedeceu, mas ela não conta que ela desobedeceu. Apareceu uma fadinha lá que transformou tudo e deu tudo certo. Mas por que a Bíblia, sendo perfeita, ela mostra os erros? Os erros dos homens que escreveram. Porque a Bíblia não é sobre eles. Eles não são perfeitos mesmo. A Bíblia é sobre Cristo, sobre Deus, que é perfeito. Amém? Se a Bíblia fosse contar a história dos homens, aí complicou. Aí ela ia ser imperfeita mesmo. Porque eles erraram, como nós. O Rick trouxe uma pregação aqui, que Jesus escolheu aqueles discípulos cheios de erros e defeitos para mostrar para todo mundo que o poder dele era suficiente para transformá-los. E é por isso que Deus escolheu nós. Porque nós somos imperfeitos, nós erramos, nós falhamos. Mas o poder dele é suficiente, é maior do que os nossos erros. E por isso nós estamos aqui. O sangue de Jesus está sobre nós e por isso nós estamos aqui. Mas as pessoas, elas duvidam da Bíblia por causa dessas coisas. Porque, poxa, como a gente pode confiar no que Davi escreveu lá, que fez tudo aquelas coisas? Fez tudo aquilo de errado, como que eu vou acreditar que isso que ele está falando está certo? Porque a Bíblia não é sobre Davi. A Bíblia não é sobre Mateus, sobre os discípulos, sobre Moisés e outros homens que cometeram vários erros. A Bíblia é sobre Cristo. E ele é perfeito. Amém? Outro ponto. A Bíblia é o único livro que nos transforma. É o único livro que quando nós lemos, ele nos lê. A gente está lendo ali e parece que a gente sente o Espírito Santo mostrando para nós que nós somos como aquelas pessoas. Que às vezes nós cometemos os mesmos erros que aquelas pessoas. Essa semana eu estava lendo ali Gênesis, a história de José. Gente, eu comecei a chorar ali. Porque José encontra os seus irmãos. Está tendo uma fome ali. Os irmãos de José estão passando fome. E eles vão até o Egito para buscar comida, porque era o único lugar que tinha comida. Porque Deus falou para José que ia ter comida, ele guardou o mantimento, para que não faltasse comida ali para o povo dele. E quando os irmãos de José chegam até José, José é ríspido com eles. Vocês estão lendo, vocês estão vendo. José foi meio rude com eles, bravo com eles, começa a fazer um monte de pergunta, eles ficam sem entender nada. Aí eles pegam e voltam, quando eles chegam na casa deles, o dinheiro está ali. O dinheiro que eles pagaram estava dentro do saco, eles ficaram assustados. Meu Deus, esse dinheiro, por que está aqui? A gente pagou. Meu Deus, eles vão vir atrás da gente, vão falar que a gente roubou. Olha o rolo. Aí, depois de tempo, eles têm que voltar lá para buscar mais comida. E quando chegar lá, José começa a perguntar do irmão mais novo, não é? Cadê o irmão mais novo? Não, só volta aqui com o irmão mais novo. E Jacó lá estava pirando. Não, vocês não vão levar. Não vão levar Benjamim. O meu outro filho já morreu, que era José. E agora vocês vão levar mais Benjamim? Não vai levar, não vai levar. Foi uma guerra. Aí eu achei interessante, eles voltam, Jacó deixa eles entrar, José deixa eles entrar. Aí José é rude com eles de novo, e a Bíblia conta que José corre para um canto lá do palácio, e ele chora, porque ele estava fazendo aquilo com os irmãos dele. Ele chora porque ele não estava conseguindo lidar com aquela situação. Falar para os irmãos que ele era o irmão vendido, que ele era o irmão que sofreu, que passou por diversas situações, e ele chora. E eu chorei junto com ele, porque eu falei, meu Deus, acho que se sou eu que estou na situação, acho que eu faço a mesma coisa. Falo, não vou dar comida, não sei se vou dar comida para vocês. Por que eu daria comida para vocês? Eu vi o quanto eu sou ruim. Mais uma vez, né? Viu o quanto, às vezes, a gente faz essas coisas, de maldade mesmo. Como se a pessoa não merecesse que a gente fosse bonzinho. Não vou dar comida, porque a pessoa me vendeu. E é interessante que mais para frente, quando José fala, oi, eu sou o José, lembra de mim? Ele já vai falando que não tem problema o que vocês fizeram comigo.
Porque Deus estava no controle de tudo. Era necessário que eu fosse vendido por vocês, que eu fosse preso, para que eu pudesse estar aqui hoje, guardar comida e ainda poder alimentar vocês. Gente, é muito cristão. É 100% cristão. Porque, às vezes, a gente passa pelas coisas e fica, por que Deus? José nem precisou. José já contou, já falou, não, tudo bem, não precisa, está tudo bem, tudo foi necessário, todas as coisas foram necessárias. Deus estava controlando tudo. Mas, às vezes, a gente não pensa assim. A gente não pensa. A gente esquece o quanto nós precisamos de Deus e o quanto Deus está no controle de tudo. Então, a Bíblia é o único livro que nós lemos, ela nos mostra onde nós erramos, onde o nosso coração está, quais são os tesouros do nosso coração. Outra coisa que eu fiquei falando para o Rick a semana inteira, que eu fiquei chocada, quando Adão e Eva pecam lá, eles se cobrem, né, com as folhas lá. Aí Deus vem, fala para eles que eles estão cobertos. Quem falou que eles estavam pelados? Deus fala para eles. Quem falou que vocês estavam nus? Ah, a gente viu. Aí Deus, né, já entende que eles comeram do fruto. Deus tira eles do jardim e Deus ainda mata o animal para fazer roupa para eles. Ah, gente. Deus não precisava. Ah, eles que lutavam, né? Eles que erraram lá, que comeram do fruto, agora eles que dessem um jeito de se vestir. Mas não. Deus não é como nós. Deus mesmo, vendo que eles erraram, ainda mata um animal, coitadinho do animal, não tinha nada a ver com o rolo. Para dar roupa para eles. Para não deixar eles lá, tendo que, né, ainda vai matar um animal, vai fazer a roupa. Às vezes eles nem iam pensar nisso, Adão nem ia pensar nisso. Ia procurar outro tipo de folha, outra coisa para poder se cobrir, não ia pensar no animal. Mas Deus provê a roupa para eles. Deus não é como a gente. E eu estava conversando com a Lê, ela falou uma coisa muito legal para mim. Que é uma realidade, eu estava explicando para os sobrinhos dela mais ou menos a história. E algum deles perguntaram assim para ela, ô Lê, como que eu oro? Aí ele falou, é uma pergunta interessante. Porque assim, Deus é muito bom. E a gente é muito ruim. Como que a gente vai entrar na presença de Deus para orar e não vai morrer? Porque Deus é muito bom e não vai aguentar a nossa presença. E vai falar, não, você é pecador, morre, tá. Deus é muito bom. E a gente é muito ruim. Como que isso acontece? O sacrifício de Jesus. Jesus se entrega, paga pelos nossos defeitos, paga pelos nossos erros. E quando nós entramos na presença de Deus, Ele vê Jesus através de nós. Ele vê Jesus e fala, pode falar, meu filho, pode falar. Como se a nossa dívida estivesse paga. Estamos assim, agora quite. E a gente às vezes se perde nessas coisas simples. A gente esquece. A gente não consegue cravar no nosso coração, cravar na nossa mente e nos lembrar disso nos nossos dias. E eu separei outro texto para ler, para a gente encerrar, que é um texto que eu amo muito. Está em Apocalipse. Gente, não tenha medo de Apocalipse, não. Revelação de Deus, olha, maravilha de Deus. Apocalipse 7:9. Vamos ler rapidão. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as nações de graças, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Vamos lá, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas,
quem são e de onde vieram? Ah, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Gente, como que a gente lê um texto desse e acha que isso aqui é mentira? E às vezes não acredita. Essas pessoas somos nós. Ou não. Talvez nós, talvez não. Não sei. Vamos ver, né? Eu sei que eu quero estar pronta. Seja para ir antes, para ir durante, para ir depois. Eu quero estar pronta. Nós precisamos estar prontos. Conhecendo o nosso noivo. Sabendo quem o noivo é. Nós não podemos ser aquela noiva que está lá. Só, quê? Sei que nada sei. Não. Nós temos que estar prontos para esperar o nosso noivo, o dia que ele vier nos buscar. Amém? Diante de tudo isso que a gente viu, se nós pensarmos um pouco, nós vamos ver que não tem como tudo isso fazer sentido sem o Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente lê, o autor está ali presente com a gente, falando com a gente. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz assim, assim diz o Senhor, desce a casa do Judá e anuncia essa palavra. Diz, ó, ouve o Senhor, é o rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Não é assim que a gente lê a Bíblia. A gente lê um livro assim, qualquer outro livro, sei lá, de receita. 2 ovos. Ó, 2 ovos. Não sei quanto de farinha. A gente presta atenção. Porque se colocar mais ou se colocar menos, vai dar errado. A massa vai ficar ruim. Então tem que ter atenção na leitura. E é a mesma coisa. Se a gente não lê direito, vai dar errado no final. Vai dar errado no final. A gente vai ficar para trás. E aí não adianta a gente culpar quem fez a receita. Ah, aquela pessoa escreveu errado a receita. Não. Foi nós que nos lemos. Que não demos a atenção devida, que não paramos e não refletimos, não estudamos. É culpa nossa. Nós precisamos mergulhar nesse livro. Nós precisamos lê-lo. Nele está toda a nossa vida, toda a nossa esperança. Tudo que nós precisamos, todas as respostas. Quando a gente faz a meditação, que o Rick compartilhou aqui com a gente, uns domingos atrás, como nós vemos ainda mais claro os nossos erros. A gente pega um texto lá, por que através desse texto, lendo esse texto, como que eu posso louvar a Deus? Você escreve lá, como eu posso louvar a Deus. Lendo esse texto, como eu posso enxergar os meus defeitos. Que defeito que você enxerga quando você lê? Ó, esse. É incrível. Como nos ajuda na leitura do Salmo, na leitura do texto. A gente vê com clareza quais as coisas que nós precisamos melhorar, os deuses que estão dentro do nosso coração. Impossível a gente ler esse livro e não ser transformado. Não ter fé o suficiente para crer em Jesus. Sendo que a gente acredita nesses outros doidos que passou por aí. Que malemar consegue comprovar a existência deles. A gente acredita neles. Por que não acredita em Jesus? É mais fácil a gente acreditar nas estrelas, não sei o quê, do astro, do que em Jesus. Como? Alguém que teceu a gente no ventre da nossa mãe. Que sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. A gente não acredita. A gente duvida. Alguém que revela as coisas para nós.
Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas de você estar orando, buscando, pedindo para Deus uma resposta, e do nada vem um irmão que nem te conhece e fala assim, irmã, você estava orando, Deus pediu para te falar isso, isso, isso. Como que a gente explica um negócio desse? Não, Deus não existe. É uma energia. Vocês estão me entendendo? Vocês me entenderam? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente partir para a Santa Ceia? Ah, Jesus. Como a nossa mente é pequena, Pai, para entender a Tua grandeza. A gente olha uma árvore e a gente vê as raízes, nem vemos as raízes, mas vemos os troncos enfincados na terra. E ela cresce, e ora cai folha, e ora nasce folha. E ora dá fruto, e ora não dá fruto, tem estação. Ah, Pai, foi tudo o Senhor que fez, Jesus. E nos ajude, Deus, a enxergar o Senhor na criação, Pai. São detalhes demais para não ser feita por alguém tão perfeito. A terra na distância certa do sol para não morrermos queimados. No lugar certo para não morrermos de frio. Ah, Jesus. Nos perdoa, Pai, por muitas das vezes não crermos no Senhor, Pai. Às vezes nós depositamos a nossa fé em tantas outras coisas que não pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar, Pai. Só o Teu sangue, Jesus, pode nos salvar. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por, às vezes, não buscarmos a salvação do Senhor, Pai. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, Pai, nos fortalece, Jesus. Se tem alguém aqui que faz força, Pai, para crer no Senhor, crer no Seu plano, Pai, que o Senhor possa fortalecer essas pessoas, trazer mais clareza para elas, Jesus. Abrir os olhos delas, ó Pai, para que elas venham te ver, Jesus, para que elas venham te encontrar, Pai, encontrar esperança no Senhor. Ah, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos porque nós sabemos que só o Senhor, ó Pai, pode fazer todas as coisas.